O poder do storytelling. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este audiobook sobre storytelling. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Hoje vamos juntos percorrer uma jornada de 1 hora e 30 minutos em que você vai aprender a dominar a arte de contar histórias e principalmente como aplicar isso no seu negócio, na sua carreira e no dia a dia da sua empresa. Antes de começarmos, quero que você imagine o seguinte. Pense em um momento marcante da sua vida. Pode ser algo da infância, um grande desafio que você superou, ou até mesmo o dia em que tomou uma decisão importante. Você percebe? Esse momento veio à sua mente em forma de história. Não foram números, não foram gráficos, não foi uma lista de tópicos. Foi uma narrativa, com cenário, personagens e emoção. E é exatamente isso que faz do storytelling uma das ferramentas mais poderosas de comunicação que existem. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir por que o cérebro humano ama histórias, como elas influenciam nossas decisões e como você pode usá-las para engajar clientes, motivar equipes e até vender mais. Por que contar histórias? Desde a antiguidade, antes mesmo da escrita, o ser humano já se reunia em torno do fogo para compartilhar experiências em forma de histórias. Era assim que valores eram passados de geração em geração, como caçar, como sobreviver, como viver em comunidade. E isso continua até hoje. Quando você lê um livro, assiste a um filme ou até mesmo conversa com um amigo, você está imerso em narrativas. Agora, pense nas empresas que mais admira. Apple, Nike, Coca-Cola, Tesla, todas elas contam histórias. Histórias que nos fazem acreditar que não estamos comprando apenas um produto, mas fazendo parte de algo maior. Informação versus narrativa. Deixe-me dar um exemplo simples. Se eu disser, nosso produto tem 30% mais durabilidade e custa 15% menos do que o da concorrência, você pode até se interessar, mas dificilmente vai se lembrar. Agora, se eu disser, imagine um pai que compra nosso produto e descobre que ele dura o suficiente para ser usado pelo filho também, economizando dinheiro e criando uma memória que passa de geração em geração. Percebe a diferença? O primeiro exemplo é informação. O segundo é história. E histórias, ao contrário dos dados, ativam a emoção. E a emoção é o que guia as nossas decisões. O que você vai aprender neste audiobook? Nos próximos capítulos, vamos aprender juntos como construir uma boa narrativa usando estruturas clássicas, como a jornada do herói. Quais tipos de histórias toda empresa precisa contar, desde a origem da marca até os casos de sucesso de clientes? Quais técnicas despertam emoção no público e como usá-las em vendas, marketing e liderança? E o mais importante, como transformar qualquer mensagem, por mais técnica ou complexa que seja, em uma narrativa envolvente. E para isso, vamos usar exemplos reais, exercícios práticos e reflexões guiadas. Pausa prática. Agora, antes de avançarmos, quero propor uma pequena pausa. Pense na sua empresa ou no seu trabalho atual. Se você tivesse que contar a história dela em 3 frases, como seria? Dê alguns segundos para refletir. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito. Apenas pense. Como começou? Qual desafio enfrentou? O que mudou até aqui? Pronto. Isso já é o embrião de uma narrativa. E ao longo do nosso audiobook, você vai aprender a expandir essa semente em histórias que realmente engajam. Agora que você já entendeu o poder do storytelling, vamos mergulhar no capítulo 1 e conhecer os fundamentos de uma boa história. Prepare-se, porque é aqui que a mágica começa. Capítulo 1. Os fundamentos do storytelling. Agora que entendemos o poder do storytelling, é hora de dar o próximo passo. Conhecer os fundamentos de uma boa história. Se você parar para pensar, todas as histórias que marcaram sua vida têm uma estrutura em comum.
Seja em um filme, em um livro ou até em uma conversa com um amigo, elas seguem um caminho parecido. O que é uma história? Uma história é, antes de tudo, uma transformação. Alguém começa em um ponto A, enfrenta desafios e chega em um ponto B, transformado. Existe um início, onde conhecemos o personagem e o contexto. Existe um meio, onde surgem os conflitos e obstáculos. E existe um fim, onde encontramos a resolução e a transformação. Sem conflito, não há história. Sem mudança, não há aprendizado. Estruturas clássicas. Vamos olhar para algumas estruturas narrativas que você pode usar no seu dia a dia na empresa. A jornada do herói, Joseph Campbell, talvez a mais famosa. Nela, o herói sai do seu mundo comum, enfrenta desafios, encontra aliados e inimigos, até retornar transformado. Exemplos: O Senhor dos Anéis, Matrix, Star Wars. Mas também pode ser usada em empresas. Um cliente é o herói, enfrenta o problema, e seu produto ou serviço é o mentor que o ajuda a vencer. Estrutura em 3 atos. Ato 1. Introdução. Apresentamos o personagem e o problema. Ato 2. Conflito. O herói enfrenta obstáculos cada vez maiores. Ato 3. Resolução. O herói supera o desafio e se transforma. O arco de transformação simples, mas muito eficaz. Mostre o antes e o depois. O contraste cria impacto. Os elementos essenciais de uma boa história. Personagem é com quem nos conectamos. Pode ser um cliente, um colaborador, um líder. Conflito, sem conflito, não existe narrativa. O conflito é o motor da história. Clímax, o ponto alto, onde tudo parece estar em jogo. É quando prendemos a respiração, resolução, o alívio, o aprendizado, a transformação. Exemplo prático. Imagine uma empresa de tecnologia que lança um software de gestão financeira. Se a comunicação for apenas "nosso software tem relatórios detalhados e interface intuitiva", isso é informação. Agora, em forma de história. João é dono de uma pequena padaria. Ele vivia perdido entre planilhas e boletos atrasados. Quase desistiu, até que encontrou nosso software. Hoje ele consegue controlar suas finanças em tempo real e finalmente voltou a ter tempo para fazer o que ama: criar novas receitas. Percebe? De repente, o software deixou de ser uma ferramenta fria e passou a ser um instrumento de transformação. Exercício guiado. Agora, quero que você faça um rápido exercício mental. Feche os olhos por alguns segundos e pense em uma situação que sua empresa enfrentou recentemente. Qual foi o problema? Quem foi o personagem central? Como o conflito foi superado? O que mudou depois disso? Dê alguns segundos para refletir. Pronto. Você acabou de estruturar uma história simples e ela já é infinitamente mais poderosa do que uma lista de dados. Agora você conhece os fundamentos. Toda boa história tem personagem, conflito, clímax e transformação. No próximo capítulo, vamos levar isso para dentro da sua empresa e descobrir como o storytelling pode se tornar a espinha dorsal da sua comunicação corporativa. Prepare-se. No capítulo 2, você vai aprender os diferentes tipos de narrativas que uma empresa pode contar e como usá-las no dia a dia. Capítulo 2. O storytelling corporativo. Agora que você já entende os fundamentos de uma boa história, vamos entrar em um ponto essencial: como aplicar o storytelling dentro da sua empresa. Porque uma coisa é usar histórias em filmes e livros, outra, bem diferente, é fazer delas uma ferramenta de comunicação corporativa, em vendas, marketing, liderança, cultura e até treinamentos. Por que empresas precisam de histórias? Empresas não são feitas apenas de números, processos ou produtos. Elas são feitas de pessoas, e pessoas se conectam por meio de histórias. Quando uma marca conta uma boa narrativa, ela deixa de ser apenas mais uma opção no mercado e passa a ter propósito, identidade e emoção.
É isso que faz clientes lembrarem de você mesmo em meio a tantos concorrentes. Pense nas marcas que você admira. Elas não vendem apenas produtos, vendem sentidos. A Apple não vende celulares. Vende criatividade, design e status. A Nike não vende tênis. Vende superação e conquista. A Coca-Cola não vende refrigerante. Vende momentos de felicidade compartilhada. Tudo isso é storytelling corporativo. Tipos de narrativas em empresas. Existem 4 grandes tipos de histórias que toda empresa deveria ter no repertório. História da marca é a origem. O porquê de existir. Quem fundou, de onde veio a ideia, quais valores sustentam a organização. Exemplo, a história da Disney começa com um jovem desenhista que acreditava no poder dos sonhos. Histórias de clientes são os famosos cases de sucesso. Clientes que enfrentaram um desafio, encontraram sua empresa e tiveram uma transformação. Essas histórias vendem sem parecer vendas. Histórias de colaboradores. Pessoas que representam a cultura interna da empresa. Mostrar um funcionário que cresceu dentro da organização, que enfrentou dificuldades e prosperou, é muito mais inspirador do que qualquer discurso de RH. Histórias de produtos e inovações. Todo produto tem um nascimento. Qual problema ele resolve? Por que ele existe? Exemplo, quando a Tesla fala dos carros elétricos, ela não vende apenas veículos. Ela vende uma visão de futuro sustentável. Exemplo prático. Imagine uma startup de educação online. Ela pode simplesmente dizer: temos 200 cursos disponíveis com professores qualificados e preço acessível. Ou pode contar uma história. A Ana é mãe solteira e sempre sonhou em estudar marketing digital, mas nunca teve tempo ou dinheiro para isso. Quando encontrou nossa plataforma, pôde estudar no horário que queria, pagando um valor que cabia no bolso. Hoje, ela trabalha em uma agência e conquistou independência financeira. Percebe a diferença? No primeiro exemplo, temos informações. No segundo, temos conexão. Pausa prática. Agora, quero que você pense em sua própria empresa. Quais dessas 4 narrativas você já tem bem estruturadas? História da marca, histórias de clientes, histórias de colaboradores, histórias de produtos. Pense por alguns segundos. Se você percebeu que alguma está em branco, não se preocupe. Nos próximos capítulos, vamos aprender a construir cada uma delas com clareza. Mini exercício guiado. Pegue mentalmente uma folha em branco. No centro, escreva o nome da sua empresa. Agora, ao redor, escreva 4 círculos: marca, clientes, colaboradores, produtos. Dentro de cada círculo, anote uma lembrança, um caso ou uma experiência que você pode transformar em história. Esse exercício simples já cria um mapa narrativo que pode virar o alicerce da comunicação da sua empresa. Agora você já sabe, não basta ter um bom produto ou serviço. É preciso saber contar histórias sobre ele. Histórias da marca, dos clientes, dos colaboradores e das inovações. Essas narrativas são o DNA emocional da sua empresa. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas técnicas de construção de narrativas, explorando como despertar emoção, usar contraste e aplicar gatilhos que tornam uma história memorável. Prepare-se, agora você vai aprender a dar vida às histórias que já identificou. Capítulo 3. Técnicas de construção de narrativas. Agora que já entendemos os fundamentos de uma boa história e vimos como ela se aplica no mundo corporativo, chegou a hora de dar um passo crucial. Aprender as técnicas que fazem uma narrativa prender a atenção, emocionar e ficar na memória. Porque contar uma história não é só organizar começo, meio e fim, é criar uma experiência que faça o público se conectar de verdade. Como despertar emoção no público? Se existe um segredo para o storytelling, ele está aqui: emoção.
As pessoas podem esquecer números, mas nunca esquecem como você as fez sentir. Quer que uma apresentação seja lembrada? Use emoção. Quer que um cliente compre? Mostre como seu produto resolve algo que ele sente. Quer que sua equipe se engaje? Conte histórias que despertem orgulho, pertencimento e inspiração. E como fazemos isso? Vamos explorar algumas técnicas. O poder do contraste. Toda boa narrativa se baseia em contraste, antes e depois, problema e solução, medo e superação. Exemplo simples. Antes do nosso serviço, a empresa levava 10 dias para fechar um relatório. Depois, leva apenas 2 horas. O contraste cria impacto porque mostra a transformação. Gatilhos narrativos poderosos. Existem alguns elementos que funcionam como gatilhos mentais dentro das histórias. Vamos explorar 4 deles. Suspense, manter o público curioso sobre o que vai acontecer. Perguntar algo no início e só responder no fim. Criar pequenas dúvidas que seguram a atenção. Curiosidade. Dar pistas sem revelar tudo. Você sabe qual foi o maior erro que quase fez essa empresa falir? Esse tipo de frase gera atenção imediata. Vulnerabilidade. Mostrar o lado humano. Quando um líder admite uma dificuldade ou uma empresa mostra seus erros, as pessoas se conectam. Autenticidade gera confiança. Humor, usado com cuidado, pode quebrar barreiras e criar proximidade. Uma piada leve, uma comparação engraçada, um detalhe curioso. Esses gatilhos tornam a narrativa mais envolvente e memorável. A importância da autenticidade. Aqui vai uma regra de ouro. Não invente, revele. Uma boa história corporativa não precisa ser inventada. Ela já existe nos corredores, nas reuniões, nos clientes que usam seus produtos. O papel do storytelling é descobrir e dar forma a essas histórias. Não criar algo artificial. Linguagem simples e imagens mentais. Outra técnica fundamental. Fale de maneira simples e crie imagens na mente do ouvinte. Veja a diferença. Técnico. Nosso software otimiza processos operacionais. Narrativo. Com nosso software, você deixa de perder horas preso em planilhas e volta a ter tempo para jantar com a sua família. O segundo exemplo cria uma imagem clara e emocional. Exemplo prático. Imagine que você está apresentando um novo serviço de consultoria para pequenas empresas. Você pode dizer: nós ajudamos empreendedores a aumentarem seus lucros em até 20%. Ou pode contar uma história. Carlos tinha um pequeno restaurante de bairro. Trabalhava 14 horas por dia, mas nunca via o negócio dar lucro. Quando começamos a ajudá-lo, descobrimos pequenos ajustes que mudaram tudo. Em 3 meses, o faturamento subiu 22%. Hoje, Carlos não só tem lucro, como também consegue passar as noites em casa com a família. A primeira frase informa, a segunda conecta. Exercício guiado. Agora, vamos praticar juntos. Escolha mentalmente um produto ou serviço da sua empresa. Primeiro, descreva-o de forma técnica, como faria em um relatório. Pausa curta. Agora, conte a mesma ideia em forma de história, mostrando quem é o cliente, qual era o problema, como o produto ajudou, qual foi a transformação. Pausa curta. Percebeu como o segundo formato é muito mais poderoso? Técnicas como contraste, suspense, curiosidade, vulnerabilidade, humor e imagens mentais são o tempero que transforma uma narrativa comum em uma história inesquecível. No próximo capítulo, vamos aprender como aplicar tudo isso em diferentes áreas da empresa: vendas, marketing, liderança, cultura e até treinamentos. É aqui que o storytelling deixa de ser teoria e se torna prática no dia a dia do negócio. Prepare-se para o capítulo 4, aplicando storytelling em diferentes áreas da empresa.
Excelente, Alex. Vamos então mergulhar no capítulo 4, aplicando storytelling em diferentes áreas da empresa. 20 Min. Aqui é o momento em que a teoria vira prática. Você vai visualizar como usar storytelling em vendas, marketing, liderança, RH e treinamentos. Capítulo 4. Aplicando storytelling em diferentes áreas da empresa. Agora que você já conhece as técnicas do storytelling, chegou a hora de levar isso para a realidade da sua empresa. Porque histórias não servem apenas para fazer apresentações mais bonitas. Elas têm poder para vender, engajar, liderar e transformar culturas organizacionais. Vamos percorrer juntos 5 áreas principais onde o storytelling pode ser aplicado: vendas, marketing, liderança, RH em cultura e treinamentos. Storytelling em vendas. Vender não é apenas apresentar benefícios e preço. Vender é conectar a solução a uma dor real do cliente. Exemplo frio. Nosso software tem 15 funcionalidades e custa X reais por mês. Exemplo narrativo. Imagine chegar ao fim do mês e, em vez de perder horas fechando relatórios, já ter tudo pronto em poucos cliques. Foi isso que aconteceu com a Fernanda, que antes ficava até 2 da manhã no escritório. Hoje, às 18 horas, ela está em casa com os filhos. Exercício rápido. Pense no seu produto. Qual cliente você pode transformar em protagonista de uma história de venda? Storytelling em marketing. No marketing, histórias não apenas atraem atenção, elas criam comunidade. Exemplo, a campanha da Nike, Just Do It, não fala de tênis. Ela fala de pessoas comuns e atletas que superam desafios. A mensagem é: se eles podem, você também pode. Na sua empresa, isso pode significar transformar cases de clientes em vídeos curtos, transformar a história de criação de um produto em um post emocionante, ou até mostrar erros que viraram aprendizados. Regra prática. No marketing, seu cliente deve ser sempre o herói da história, e sua marca o guia que o ajuda a vencer. Storytelling na liderança. Um líder não inspira pelo cargo, mas pela narrativa que constrói. Pense em grandes discursos que mudaram a história. Martin Luther King não disse: tenho um plano estratégico em 5 etapas. Ele disse: I have a dream. Na sua empresa, contar histórias pessoais de superação, compartilhar erros e aprendizados ou trazer narrativas do futuro desejado pode engajar mais que qualquer planilha. Exemplo, em vez de dizer, precisamos bater a meta do trimestre, um líder pode dizer, quando bati minha primeira meta, percebi que não era sobre números, era sobre provar a mim mesmo que eu era capaz. Hoje quero que cada um de vocês tenha essa mesma sensação. Storytelling no RH e cultura histórias são a cola que mantém a cultura organizacional viva. Um manual de valores escrito pode ser esquecido, mas uma história bem contada sobre um colaborador que viveu aqueles valores, nunca. Exemplo, uma empresa que valoriza a inovação pode contar a história de um estagiário que sugeriu uma ideia simples, mas que economizou milhões. Essa história inspira mais que qualquer campanha interna. Pausa prática. Pense em um colaborador da sua empresa que representa o espírito da organização. Qual a história dele? Como você poderia compartilhá-la em reuniões ou treinamentos? Storytelling em treinamentos. Aprender exige emoção. E emoção nasce de histórias. Imagine um treinamento sobre segurança no trabalho. Se o instrutor diz, é preciso usar capacete para evitar acidentes, poucos vão se lembrar. Agora, se ele conta, em 2018, um colaborador esqueceu o capacete. Um simples descuido que poderia ter custado sua vida. Ele saiu ileso, mas nunca mais esqueceu o equipamento. E hoje ele conta essa história para cada novo colega. De repente, a regra se transforma em algo memorável. Estudos de caso reais Dove, Real Beauty,
Ao invés de falar de cremes e sabonetes, a marca decidiu contar histórias reais de mulheres e sua relação com a autoestima. Resultado: engajamento global e reposicionamento de marca. Airbnb, Belong Anywhere, não vende hospedagem. Vende experiências únicas de pessoas que abrem suas casas e recebem viajantes. Itaú, leia para uma criança. Não vende conta bancária. Vende a ideia de que ler para uma criança é transformar o futuro. Todas essas campanhas usaram storytelling para conectar marca e público em nível emocional. Agora você já viu, o storytelling pode estar em todos os lugares da sua empresa. Nas vendas, no marketing, na liderança, no RH e até nos treinamentos. E o mais poderoso, histórias bem contadas não custam nada, mas geram resultados imensuráveis. No próximo capítulo, vamos organizar tudo isso em um método simples e prático. Você vai aprender os 5 passos para construir qualquer história corporativa, de forma rápida e aplicável. Prepare-se para o capítulo 5, Estrutura Prática, o método dos 5 passos. Capítulo 5, Estrutura Prática, o método dos 5 passos. Até aqui, você já entendeu os fundamentos, conheceu os tipos de histórias corporativas e aprendeu técnicas para despertar emoção. Mas talvez esteja se perguntando, ok, mas como eu coloco tudo isso em prática, de forma simples, rápida e aplicável no meu dia a dia? É exatamente isso que vamos ver agora. Vou te apresentar um método em 5 passos que você pode usar para construir qualquer narrativa corporativa, seja para vender, apresentar, engajar ou treinar. Os 5 passos do storytelling corporativo. Contexto onde e quando a história começa. É a apresentação do cenário e da situação inicial. Sem contexto, o público se perde. Exemplo, era 2019 e a empresa estava prestes a perder seu maior cliente. Personagem, quem é o protagonista? Pode ser um cliente, um colaborador, um líder ou até mesmo a própria empresa. Exemplo, João, dono de uma pequena oficina, estava cansado de perder horas em burocracias. Conflito. Qual é o desafio? Toda boa história tem um obstáculo a ser superado. Exemplo, o faturamento caía mês após mês e João já pensava em fechar as portas. Solução. Como o conflito foi superado? Aqui entra a transformação, muitas vezes proporcionada pelo seu produto, serviço ou cultura. Exemplo, ao adotar nosso sistema, João ganhou clareza sobre suas finanças e recuperou a confiança. Transformação. O que mudou no final é o impacto emocional e prático da solução. Exemplo, hoje, João não só mantém a oficina aberta, como também dobrou a clientela e voltou a sonhar com expansão. Exemplo completo com os 5 passos. Narrador conta como se fosse história curta. Era 2019 e Maria, gerente de uma rede de lojas, vivia pressionada pelas metas de vendas. Contexto. Ela era uma líder dedicada, mas estava cansada e desmotivada. Personagem. A equipe não batia as metas e o clima estava cada vez mais pesado. Conflito. Foi então que Maria participou de um programa de capacitação em liderança e comunicação, que trouxe novas ferramentas de engajamento. Solução. Em poucos meses, as metas foram alcançadas, o time voltou a acreditar no trabalho e Maria redescobriu sua paixão por liderar. Transformação. Em menos de 1 minuto, construímos uma narrativa completa e envolvente. Pausa prática. Agora é a sua vez. Escolha uma situação da sua empresa. Pode ser a história de um cliente, um projeto interno ou até um desafio que você superou. Tente mentalmente organizar em 5 passos. Qual era o contexto? Quem foi o personagem central? Qual era o conflito? Como a solução foi encontrada? O que mudou depois? Dê alguns segundos para pensar. Pronto. Você acabou de aplicar o método dos 5 passos. Como usar o método na prática? Em reuniões, use essa estrutura para apresentar um projeto.
Em palestras, construa sua narrativa com base nesses 5 pontos. Em marketing, transforme cases de clientes nesse formato. Em liderança, conte histórias de equipe, sempre destacando contexto, desafio e transformação. Com prática, você vai conseguir aplicar os 5 passos até em conversas rápidas, tornando sua comunicação naturalmente mais envolvente. O método dos 5 passos é como um mapa. Sempre que você precisar contar uma história, siga esse roteiro simples: contexto, personagem, conflito, solução e transformação. Com isso, qualquer narrativa ganha clareza, emoção e impacto. No próximo capítulo, vamos além do conteúdo da história. Você vai aprender como contar a história, como usar voz, ritmo, pausas e até slides para dar vida às narrativas. Prepare-se para o capítulo 6, Como contar a história. Capítulo 6, Como contar a história. Até agora falamos muito sobre o que contar, fundamentos, técnicas, estruturas e aplicações. Mas há um detalhe que pode mudar tudo: como você conta a história. 2 pessoas podem usar as mesmas palavras. Uma pode ser esquecida em segundos, a outra pode emocionar, engajar e inspirar. A diferença está na forma da entrega, o poder da voz, ritmo e entonação. Sua voz é o veículo da história. Ela precisa transmitir energia, emoção e intenção. Dicas práticas: use variação de tom. Se a história está em clima de suspense, diminua o tom. Se chega no clímax, aumente a intensidade. Cuide do ritmo. Não corra demais. Histórias pedem tempo para que o público imagine cada cena. Explore pausas. Muitas vezes, o silêncio comunica mais que palavras. Exemplo prático: dizer "ele quase desistiu" sem pausa é apenas informação. Mas se você diz "ele quase desistiu", o silêncio cria expectativa. O uso de pausas dramáticas. As pausas são como o espaço em branco em um quadro. É ali que o público respira, reflete e absorve a mensagem. Regra de ouro: sempre que houver transformação ou clímax, dê uma pausa curta antes e depois. Storytelling em apresentações. Muitos líderes e executivos cometem o erro de usar slides cheios de texto e números, esquecendo-se da narrativa. Lembre-se, os slides são apoio, não a história. Uma imagem poderosa ou uma frase curta pode ter muito mais impacto do que 10 tópicos em letras pequenas. Se precisar usar dados, transforme-os em histórias. Não diga apenas "as vendas cresceram 20%. Diga: esse número representa 200 novas famílias que hoje confiam em nosso serviço. Erros comuns a evitar. Falar apenas da empresa. Seu público quer saber como você pode ajudá-lo, não apenas ouvir sobre você. Exagerar ou inventar. Histórias precisam ser autênticas, não roteiros de ficção. Encher de dados sem conexão. Números são importantes, mas só têm impacto quando conectados a emoções. Pausa prática. Agora, faça um pequeno teste mental. Pegue uma história simples que você pensou nos capítulos anteriores. Imagine que você vai contá-la para uma equipe, onde você faria uma pausa dramática. Em qual momento você aumentaria o tom da voz? Qual parte merece ser dita de forma mais calma, para gerar reflexão? Esses pequenos ajustes fazem toda a diferença na entrega. Lembre-se, não basta ter boas histórias. É preciso saber contá-las. A voz, o ritmo, as pausas e a autenticidade são o que transformam palavras em emoção. E para encerrar nossa jornada, no próximo e último capítulo, vamos costurar tudo o que aprendemos até aqui e refletir sobre a jornada da sua empresa como uma grande história em construção. Prepare-se para o capítulo final. Conclusão: a jornada da sua empresa. Capítulo final: a jornada da sua empresa. Chegamos ao fim da nossa jornada juntos. E, de certa forma, você também fez parte de uma história aqui. Começamos com uma promessa: aprender tudo sobre storytelling para aplicar na sua empresa.
Passamos por fundamentos, técnicas, exemplos, estruturas, erros e acertos. E agora você está diante de um ponto crucial: transformar esse conhecimento em ação. Sua empresa como uma narrativa viva. Pense na sua empresa como um grande livro em andamento. Cada projeto é um capítulo. Cada colaborador é um personagem. Cada cliente é um herói em busca de transformação. Você não vende apenas produtos ou serviços. Você entrega significado, emoção e propósito. E isso é o que conecta pessoas de verdade. O papel do líder narrador. Como líder, gestor ou empreendedor, você é também um contador de histórias. É sua voz que inspira a equipe. É sua visão que guia os próximos capítulos. É sua narrativa que atrai clientes e constrói reputação. O futuro do storytelling. Estamos em um mundo cada vez mais digital, rápido e competitivo. Mas, no fim das contas, aquilo que continua unindo as pessoas são histórias. As tecnologias mudam, as plataformas evoluem, mas a essência permanece. Histórias criam conexão. Convite à ação. Agora eu faço um convite para você. Pegue tudo o que aprendeu aqui e aplique já na sua próxima reunião, apresentação ou comunicação com o cliente. Não espere o momento perfeito. A história mais poderosa é aquela que começa a ser contada hoje. Lembre-se, toda boa empresa é, no fundo, uma boa história. E toda boa história tem o poder de transformar pessoas, negócios e até o mundo. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de sobre storytelling. Agora é a sua vez de escrever e contar a história que fará a diferença.